Eu estou aqui com uma das pessoas que eu costumo dizer que me é muito caro, né? Até pela riqueza que é a pessoa do José Henrique de Faria e pelo que representa na academia. Eu acho que o professor José Henrique de Faria representa, eu não diria que é um marco, mas eu diria que representa uma transformação para Carlos e uma transformação para a instituição que hoje ele está representando, que é a Unibrasil. E eu fico muito grato, professor Faria, me receber aqui para um trabalho acadêmico. Eu acho que isso prova, acima de tudo, a que ele veio ao mundo, que é nos socializar o conhecimento. Professor, me permito, meu amigo, um pouquinho da minha história. Você teve grandes iluminações, grandes mestres. Como é que foi isso? Bom, eu começaria, talvez, com uma certa carência, né? Eu perdi meu pai, eu tinha 4 para 5 anos, e não tive uma convivência. Meu pai, ele estudava filosofia na Federal, e eu herdei dele alguns livros, que é praticamente o que me ficou, que eu não entendia, né? Mas que estavam lá. E eu apenas folhei algumas coisas, né, que eu também não sabia exatamente o que significava. Aí, na época do golpe de Estado, em 64, eu tinha um primo que militava no Sindicato dos Bancários, e eu não digo que ele era exatamente uma pessoa de esquerda, ele era apenas um militante do sindicato. E, por força dessa militância, ele foi mandado para uma cidade que, à época, era uma cidade longínqua, né? Hoje é uma cidade próspera, tal, mas à época parecia que era o fim do mundo. E havia as notícias de que as casas eram invadidas, se procurava livros, se prendia as pessoas, né? E eu, com aquele receio todo, que também fosse chegar na minha casa, né? Com medo dos livros que eu tinha, achava que aquilo era uma prova da minha revolta, eu acabei me desfazendo daqueles livros. Isso marcou muito a minha necessidade de resgatar aquilo que eu não sei exatamente o que era. Eu segui minha vida pela universidade, fiz curso de economia. Não digo que eu fui um aluno brilhante, né? Eu fui um aluno normal, bom aluno em algumas coisas, ruim em outras, né? Então, estou dentro da normalidade, né? Mas acontece que, quando saí para fazer o mestrado, eu saí com talvez uma certa ingenuidade acadêmica, né? Mas com muita vontade de fazer um bom trabalho, muito comprometido com o estudo. E tive a grande sorte, talvez a grande sorte da vida, que algumas pessoas têm, outras talvez não tenham, mas eu tive essa sorte, de, ao começar o curso de mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, encontrar um professor, Fernando Coutinho Garcia, que era um discípulo do professor Maurício Trachtenberg, juntamente com o Fernando Prestes Mota, eram os dois, e tinha sido orientando do Maurício, e estava começando a carreira de professor, e trouxe para nós leituras e uma visão bastante crítica da teoria da administração. E aquilo me despertou uma outra visão de mundo. De repente, estava eu ali, de frente para aqueles livros que eu não tinha lido, de frente para tudo aquilo que eu não tinha conhecido e que eu só tinha olhado, espiado, mas é como se eu tivesse de novo, né, olhando para aqueles livros que eram do meu pai, mas com uma outra visão. Foi o reencontro, o resgate. Um reencontro, mas um reencontro de uma redescoberta ou uma descoberta de algo que eu não conseguia ter acesso, que eu não descobri. Era uma caixa fechada, eu espiei ali dentro daquela caixa fechada, sabia o que tinha, mas não conseguia me apropriar daquilo. De repente, estou ali me apropriando. E logo no início, o Maurício foi para Porto Alegre, e foi dar uma palestra, e eu lembro muito bem, ele disse uma frase: quanto menos poder você tem, mais o sujeito se atribui poder simbólico. E aquilo marcou, anotei, quanto menos poder o sujeito tem, mais ele se atribui poder simbólico.
E eu tinha uma disciplina, né, que era uma disciplina de comportamento organizacional, né, que existe até hoje, né? As pessoas acham que a organização tem comportamento. Eu não vou entrar nessa linha, porque tem até a Ampad, tem até uma área só para tratar disso. E eu comecei a me defrontar, então, com a ideia da administração, com toda aquela teoria gerencialista e toda a concepção da administração, e vendo pelo outro lado. E, naquele momento, né, vendo o Maurício ali, tendo um aluno orientando dele, trabalhando com esse orientando. Logo depois eu conheci o Fernando, né, que estava em São Paulo, também foi para Porto Alegre para uma palestra, e essa integração aconteceu, eu mais um outro amigo meu, que lamentavelmente desistiu da academia, era uma pessoa altamente competente, devia ter continuado, seria mais um hoje que comporia um quadro muito, muito raro, mas por problemas de opção de vida, ele resolveu viver na natureza, em paz com o mundo, e não quis se meter muito na academia. Mas eu continuei nessa linha e lendo muitas coisas que o Maurício escrevia, especialmente nos chamados jornais alternativos, né, que eram os jornais operários, que tinha pouca circulação, eu me interessei por estudar os movimentos operários do ABC Paulista que retomavam as greves. E a ideia que se passava era que esses movimentos eram manipulados politicamente, que era uma coisa política, que era política, que tinha um movimento dos comunistas que financiavam, enfim, toda aquela paranoia, aquela paranoia que nós já estamos acostumados no Brasil já há muito tempo. E eu fui ver, né, fui entrevistar, fui acompanhar aquelas greves, né, os comícios da Vila Euclides, né. Conheci lá, então, o atual presidente da República, que era presidente do sindicato, entre outras pessoas intelectuais, como, por exemplo, o próprio Fernando Henrique Cardoso, que era um professor que estava lá, né? Então, o José Serra, outras pessoas circulavam por lá, hoje estão em lados opostos, mas estavam juntos naquele momento. E ao começar a fazer minha pesquisa, ao me inteirar dessa pesquisa, eu fui percebendo que um dos grandes motivadores da greve, um dos grandes problemas da greve, não estava nem em manipulação política, nem em partido comunista, nem nada disso. Estava exatamente na forma extremamente autoritária, perversa, cruel, como as organizações administravam seu pessoal. Então, aquilo que estava ali por dentro, que estava no subjetivo, que não vinha à tona, mas que estava no sentimento. E esta é a minha tese na minha dissertação. Ora, quando você percebe isto, né, e vê toda a literatura da administração, que é uma literatura falsa, ideológica, que não ataca os verdadeiros problemas da administração, mas fica nos enganando com um palavreado cheio de harmonias, 5 passos para... tudo você consegue, o mundo é uma maravilha, basta seguir um decálogo, os 10 mandamentos para ser feliz. Você vai começando a perceber que aquilo é um mundo falso, que o mundo da realidade não é aquilo ali. Que na realidade organizacional você tem, efetivamente, você tem um predador, você tem as pessoas que se dedicam a ser predador organizacional. O sujeito espera a sua vítima para devorar a vítima. Então, eles se dedicam a isso, né? As pessoas são vítimas. Você tem as pessoas que elas se articulam para derrubar outros, você vê perversidade em todo canto, ao mesmo tempo que você vê solidariedade, você vê cooperação, você vê... Então, a organização, ela é tudo isso, ela é um espaço da solidariedade, ela é um espaço da harmonia, ela é um espaço da cooperação, mas ela é também um espaço da coerção, do autoritarismo, da violência, da crueldade. É um espaço humano. É um espaço humano. Com todos os seus vieses. Então, o que ela não é a fantasia que a teoria da administração criou. Essa fantasia gerencialista que a teoria da administração criou. Então, com isso, eu fui investindo cada vez mais em descobrir o que estava por trás disso. E logo no início, voltando àquela frase do poder, eu me convenci, e até hoje estou convencido disso, né, que para estudar qualquer tipo de organização, você tem que entender as relações de poder que se dão ali dentro. Se você desvenda as relações de poder, você efetivamente conhece a organização.
A organização, ela é uma instância de mediação, sem dúvida, ela é uma forma complexa e contraditória em que se estabelecem relações, sem dúvida, mas ela é principalmente uma estrutura em que se articulam relações de poder. E a forma como essas relações de poder se dão, dentro das organizações, especialmente formais, burocráticas e capitalistas, elas resultam em formas, resultam em mecanismos de controle, sejam eles democráticos, sejam eles autoritários, dos dois extremos. Então, isso é que eu vou descobrindo ao longo do tempo, né? Então, a minha história foi passando por estas inquietações, né, despertada naturalmente pela mesma visão que o Maurício tinha. Eu acredito, sem querer me parecer assim, muito pretensioso, que o Fernando ele trabalha com o Maurício, mas ele sai um pouco da linha do Maurício, né? Ele vai trabalhar depois com Schein, ele entra com Jung, vai trabalhar eu segui mais a orientação do Maurício, embora não de forma ortodoxa, né? Mas eu continuei mais na linha do Maurício, ainda que eu tenha procurado incorporar as questões da psicossociologia. Eu fui trabalhar um pouco com a psicologia social, um pouco trabalhar com Freud, etc. Mas eu fiquei mais numa linha de orientação do Maurício Trachtenberg. Bom, temos uma grande felicidade, aí o plural se faz presente em toda a sua intensidade, grandes amigos comuns, né? Professora Maria grande Esther, a professora Tonelli, que estou aprendendo a conhecê-la agora e tal, mas a professora Tânia, que vossa esposa, mas você teve a graça, eu diria assim, de conviver com Maurício e com Fernando, e que aqui para nós do Sul representam autores, e para você representou pessoas. Como é que foi essa convivência? Como é que era isso? Olha, a convivência, gostaria de ter convivido muito mais do que eu convivi, porque morando em Curitiba, tá? E o Maurício, depois eu voltei para Curitiba, de Porto Alegre voltei para Curitiba, depois fui para Brasília, morei em Brasília, fiz o doutorado na USP, então daí eu tive mais proximidade, mas eu não tinha uma convivência diária, né? Eu não estava ali no dia a dia, não dividia gabinete, não. Então a minha convivência era menos intensa, eu diria assim. Mas era muito boa quando nós estávamos, quando eu podia conversar, né? Então, já peguei carona, por exemplo, com o Maurício, num Fusquinha que ele tinha, que aliás era um terror, né? Porque eu tinha medo de morrer na próxima esquina. A impressão que eu tinha é que ele não parava nas esquinas, ele buzinava e ia embora, e eu me segurava achando que ali era o fim da vida. Era uma aventura. Uma aventura, né? E o Maurício tinha algumas coisas assim, ele estava escrevendo ali na GV, e ele tinha se eu não me engano, é uma Hamilton, né? Que o Maurício tinha uma letra muito ruim, né? Você não conseguia entender a letra dele, então ele escrevia tudo à máquina. Então mesmo quando ele me escrevia alguma carta, hoje você faz tudo por e-mail, né? Era carta, você mandava a carta, recebia a carta. Mesmo quando ele escrevia na máquina, né? E ele saía, às vezes saía da GV, ele ia para casa e ele carregava a máquina, né, com o papel na metade. Ele ia terminar de fazer em casa. Então ele chegava, botava a máquina no banco de trás do Fusca e seguia em frente. Então as conversas eram sempre muito... como é que eu posso dizer? A gente ia sorvendo aquela capacidade, porque o Maurício era uma pessoa fora do comum, né? Na homenagem que a gente fez, eu diria assim, ele era um intelectual, como tem o violinista no telhado, né, naquele quadro, eu diria, ele era um intelectual no telhado, porque ele lia no telhado. Ele subia no telhado para ler, que ele não podia ler, então ele subia no telhado e ficava lendo lá. Então ele era um autodidata, e ele tinha um conhecimento sobre muitas coisas. Todas as pessoas que eu fui conhecendo ao longo da minha vida, que falaram sobre ele, que conviveram com ele, todos, né, se referiam a ele como uma pessoa
de um conhecimento fora do comum, uma inteligência fora do comum, e uma pessoa absoluta, extremamente generosa. Então, se você tinha algum problema teórico, se você não estava se debatendo com alguma coisa, de repente vinha ele te dizer, olha, na livraria tal, na terceira prateleira, da assim, do tal coisa, no quinto livro, lá você vai lá, tem um livro para... Quer dizer, você nem esperava que ele te dissesse isso. Ou na biblioteca, assim, tem uma... ou procure lá que tem uma coisa assim. Quando não, ele comprava alguma coisa e te dava. Ou seja, essa é uma generosidade que você não vê muito hoje, né? Mas existia. O Fernando já sempre foi uma pessoa um pouco mais reclusa, mais fechada, né? E tanto um como o outro, né, eram adoradores do cigarro, né? Fumavam muito, né? Eu diria que eram grandes contribuidores do IPI, do ICMS, né, para sustentar a máquina pública. Fumavam um cigarro atrás do outro. O Fernando era mais fechado, mas era uma pessoa com quem eu também conversava muito, especialmente quando a gente se encontrava em alguns encontros de área, etc. Mas eu sempre procurei muito com o Fernando conversar muito pouco sobre a questão acadêmica e muito mais sobre outras questões, né? Porque nós tínhamos muita afinidade acadêmica, então eu acho que a gente não precisava muito conversar sobre aquilo que a gente fazia ou escrevia junto. Nós combinamos muitas vezes de escrever juntos, ou um artigo, ou um livro, alguma coisa, e nunca fizemos. Sempre adiamos esse projeto e acabamos nunca fazendo e, enfim, não fizemos. Então, a convivência foi muito boa. Eu lembro e recordo assim com bastante saudades e tenho, e isso é uma situação para mim, no caso do Maurício, uma situação muito de impacto muito forte para mim, né? Porque eu estive um pouco tempo antes, em 98, o Maurício morreu no final do ano de 98, eu tive um pouco antes lá na GV e encontrei o Maurício cercado de alunos e ele estava indo para o elevador e eu ia conversar com ele, mas não, vou deixar para depois, né, para ele estar aí com os alunos respondendo e eu não vou incomodá-lo. Depois eu vejo. E nesse depois eu vejo, eu não o encontrei e saí de São Paulo e não ouvi e não encontrei mais. E ali eu aprendi uma lição quando eu vi a notícia de que soube que ele tinha falecido. Eu aprendi uma lição para a vida, né? Eu não disse para o Maurício tudo que eu deveria ter dito. Eu não agradeci por tudo que eu deveria ter agradecido. E provavelmente ele não sabe tudo que ele fez para mim, né? O quanto ele foi importante na minha vida. Eu aprendi uma lição que é muito importante. A gente deve dizer para as pessoas tudo o que tem que dizer. Deve agradecer, deve ser grato. E a pessoa precisa saber que isso está acontecendo. Porque se você não disser, ela nunca vai ficar sabendo, né? Então não deve deixar para depois. Essas coisas têm que ser ditas ali. Com o Fernando já não foi assim. Com o Fernando eu já pude dizer, né? Eu aprendi isso com o Maurício, né? Com o fato de não ter feito isso. E com o Fernando não, a gente já pôde homenageá-lo, eu já pude falar, eu já pude dizer pessoalmente, olhando para ele, né? Então, quando o Fernando morreu, eu estava nos Estados Unidos, né? Eu estava fazendo meu pós-doutorado, falei com ele uma semana antes, né? E então, claro que a gente sabe que a morte é inevitável, né? Ela é a contradição da vida, né? Ela faz parte da dialética da vida. Então, todos nós iremos para esse caminho sem... ninguém escapa, né? O importante é que se você consegue trabalhar isso de uma maneira tranquila, ou seja, se é uma forma que você trabalha bem com a pessoa, né, é um sentimento. Se você ficou devendo, é outro sentimento. Felizmente, com relação ao Maurício, apesar de tudo, a minha relação com a Bia é uma relação muito boa. Eu encontrei com a Bia várias vezes, que é a esposa do Maurício. E é uma relação muito carinhosa que eu tenho com ela, eu gosto muito dela. Então, um pouco compensou, né, e pude dizer para ela o que eu não disse para ele, né? Mas, no fundo, eu gostaria de ter dito para ele. Sempre é bem dito também, né?
Bom, nesse teu trajeto acadêmico, você hoje no Brasil é reconhecido como um dos grandes autores da linha crítica. E aí eu gostaria de entrar nessa seara, que hoje na academia se fala em estudos críticos e teoria crítica. Para nós acadêmicos, estudo crítico ou teoria crítica? Estudos críticos, né, veio para o Brasil baseado em alguns autores, né, e dentro da ideia do Critical Management Studies. Eu tenho uma diferença muito grande para mim, né, que eu estabeleço essa diferença. Estudos críticos em administração, ou Critical Management Studies, todos aqueles estudos críticos na área de gestão. Pode parecer uma coisa óbvia, né? Mas se eu pegar um estudo baseado no toyotismo, que faz uma crítica ao fordismo, eu estou fazendo um estudo crítico em administração, baseado no toyotismo, criticando o fordismo. Eu estou fazendo um estudo crítico, propondo uma outra alternativa. Para mim isso não quer dizer absolutamente nada, porque eu não saí do plano da gestão, eu continuo na mesma linha da gestão, continuo com a mesma visão e continuo no mesmo modo de produção, no mesmo processo de trabalho, com modificações nas formas, mas o processo de trabalho continua um processo de trabalho capitalista sem nenhuma alternativa. Se eu faço uma teoria, se eu uso a teoria institucional, que para mim, a teoria institucional para mim, ela é filha dileta do funcionalismo. Embora o pessoal da teoria institucional hoje não queira reconhecer a mãe que tiveram, né, neguem a mãe que é a teoria funcionalista, por algum problema que deve ser um problema psicanalítico, eles têm que tratar no divã. Eles deveriam reconhecer a teoria institucional porque é uma belíssima teoria, embora não seja a minha. Se eu pego a teoria institucional e com a teoria institucional eu faço uma crítica ao funcionalismo ou ao neofuncionalismo, eu estou fazendo estudo crítico, mas não estou fazendo teoria crítica. Então, estudos críticos são todos os estudos feitos na área gerencial em que eu faço críticas dentro da perspectiva gerencial ou da administração. Eu não saio daí. Eu fico contrapondo. Contrapondo uma linha com outra linha dentro de um mesmo espectro. Ou seja, eu tenho um plano dentro do qual eu faço críticas, tá, sem sair dele. Aí eu coloco o Guerreiro Ramos, ao contrário do que muita gente fala. Eu não coloco o Guerreiro Ramos como teórico crítico, mas como um estudo crítico. Então, muita gente acha que o Guerreiro Ramos é estudo crítico. Para mim, não é. Ele não trabalha na linha da teoria crítica. Tá? Tanto que quando ele vai propor o homem parentético, quando ele vai propor as outras formas de olhar a administração, ele faz uma crítica ao mercado, mas ele não sai do mercado capitalista. Então, que crítica é essa? Eu estou criticando a maneira como o mercado se comporta, a valorização do mercado, mas eu não quero abandonar o mercado. Então, eu só estou criticando a maneira como está aí, mas eu quero melhorar a maneira. Ora, melhorar a maneira, né, não é se contrapor a isso. Teoria crítica é uma contraposição. Tá? Ela se fundamenta na Escola de Frankfurt. Ela começa na Escola de Frankfurt, que é o marxismo ocidental. Na Escola de Frankfurt, né, portanto, Horkheimer, Adorno, depois o Marcuse, o Walter Benjamin, né, o Erich Fromm, especialmente. E embora eu esteja cometendo aqui provavelmente uma polêmica, né, eu digo que o Habermas até um certo ponto estava na teoria crítica e há muito tempo que eu não vejo mais o Habermas aí. Depois que ele entrou com aquela teoria da ação comunicativa, etc., o Habermas, para mim, foi passear numa outra seara. E eu não o coloco mais como teoria crítica, né? Embora ele seja o herdeiro, mas é um herdeiro que negou a origem. Né? Então, eu não trabalho com Habermas como teoria crítica. Só que se eu ficar apenas na Escola de Frankfurt como teoria crítica, eu estou limitando a minha linha de trabalho. Então, o que eu entendo hoje? Né? Eu entendo hoje que a teoria crítica ela tem que ser pensada de forma expandida. Então, teoria crítica para mim é uma teoria crítica expandida. O que ela é expandida? Eu tenho que considerar não só o marxismo ocidental, mas toda a espécie de marxismo.
mesmo aqueles com os quais eu tenho uma certa diferença de origem. Eu trabalho com marxismo, especialmente trabalho com materialismo histórico dialético, a minha epistemologia é essa, mas eu não sou sacerdote do marxismo, eu não sou ortodoxo. Tá? Eu acho que o marxismo te fornece uma série de elementos importantes para você analisar o mundo, categorias de análise, o materialismo histórico dialético é uma maneira fabulosa de pensar, de pesquisar. Só que você tem que olhar o mundo dentro... Quando o materialismo histórico dialético diz, olha, a primazia é do real, eu não posso, né, ter a primazia do real e querer trabalhar com os livros como se fossem livros de oração embaixo do braço de um real que tem 150 anos. Eu estou sendo antimaterialista histórico dialético. Eu posso pegar categorias, trazer para hoje daquelas que servem, aquelas que não servem, ou já foram ultrapassadas. Reeditar ou não. Isso, vai embora, né? Você segue em frente, a vida é isso. Então, eu incluo os outros marxistas, né, que são heterodoxos, que são atuais e que respondem, que fazem estudos responsáveis. Então, por exemplo, o Braverman, para mim é um grande autor, embora tenha alguns problemas, tal, mas é um grande autor. Por que eu vou excluir o Braverman? Porque ele não pertence à escola de Frankfurt? Ele está lá da teoria crítica, expandida, na minha maneira de ver. Entendo que dentro da teoria crítica, embora não tenha nada a ver com o marxismo, eu acho que uma crítica com substância e que se coloca contrário ao que está aí, portanto, se defronta com, é o Foucault. E se defronta com o marxismo, inclusive. Mas por que você não pode incluir isso? Claro, ele não é a teoria crítica da escola de Frankfurt, ele não é a teoria crítica do marxismo, tá? Mas eu acho que ele tem que ter um espaço na teoria crítica, porque ele não é um estudo crítico. É uma arqueologia do saber, a arqueologia do poder. Ele tem toda uma tradição que se contrapõe a... É o que está posto. É o que está posto. Tá? Algumas pessoas incluem o Gramsci na teoria crítica da escola de Frankfurt. O Gramsci não tinha nada com a escola de Frankfurt, mas ele é um marxista com um espaço. Tá? Então, tem que incluir isso, tem que poder incluir, por exemplo, toda essa linha que está trabalhando hoje com a psicodinâmica do trabalho, com a psicossociologia, com a psicologia do trabalho, como Vanderlei Kodo, por exemplo, né? O pessoal que trabalha com Vygotsky, enfim, né? O Pechet na linguagem. Eu tenho que poder trabalhar com esse pessoal que vem de uma linha mais crítica à esquerda, eu diria, e que tem como objetivo se contrapor ao que está aqui. Embora não tenha filiações marxistas, o que eu acho que não é a questão mais importante. Então, o que eu vejo como importante? Você tem um grupo com filiação marxista que é chamado teoria crítica por conta da escola de Frankfurt, mas eu diria que teoria crítica hoje, no conceito com que eu trabalho, que está na ANPAD, tem que admitir uma teoria crítica expandida. Ou seja, ela incorpora as filiações marxistas, Foucaultianas, da psicologia do trabalho crítica, ou seja, como psicologia social, Vygotsky, etc., da psicossociologia, da psicodinâmica do trabalho. Da psicopedagogia também. Também. Paulo Freire, etc. Né? Então, eu acho que tem espaço para abrir isso. Né? E por que eu separo disso de estudos críticos? Porque todo esse conjunto aqui, ele sai da visão gerencialista e se contrapõe à visão gerencialista para ir além. E aqui, nos estudos críticos, eu critico o que está aqui para propor outra coisa dentro de. Então, uma coisa eu faço uma crítica aqui para arrumar o que está aqui. Eu admito que o que está aqui não está bom e quero melhorar o que está aqui. Isso são estudos críticos. O que eu pretendo com teoria crítica é me contrapor ao que está aqui, porque eu acho que não tem solução aqui dentro. Não é trabalhar a manutenção do que está posto. Nem a correção. É se contrapor a, porque na minha maneira de ver, ou seja, dentro da perspectiva da teoria crítica expandida, não vejo solução aqui. Eu vejo solução fora daqui. Os estudos críticos acham que há uma solução aqui e propõem alternativas para os problemas encontrados na visão gerencial. Eu não vejo solução aqui. Eu vejo solução fora daqui. Portanto, eu proponho uma outra coisa. Bom, dentro dessa resposta que eu obtive agora, eu esclareço